Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre assuntos que não têm nada a ver com renda variável. Vamos falar sobre outro investimento, um investimento que está jogado às traças, mas, na verdade, para quem conhece, sabe que tem inúmeras oportunidades dentro desse mercado, que é a renda fixa. Renda fixa, pessoal, onde não tem perigo para perda de seu capital, tá? E olha, temos muitas oportunidades no mercado, tá? Mas para iniciar essa live hoje sobre renda fixa, vamos falar sobre alguns conceitos. Vamos começar a aprender como funciona a renda fixa. Tá? É muito importante você ter capital seguro dentro da renda fixa, tá? Aplicar em renda fixa. Então, vamos começar a falar sobre renda fixa e vamos aqui para a tela. Chega de conversa e vamos falar sobre a nossa renda fixa. E aí, pessoal, é o seguinte, nessa renda fixa que vocês estão vendo aqui, o primeiro ponto que vocês têm que saber é o seguinte. Bom, na renda fixa, significa que você vai ter um investimento, tá? Com rendimentos fixos, tá? Mas vou te dizer que isso nem sempre acontece, tá? Bom, o que vocês sabem sobre renda fixa? Eu sei que muita gente que investe aí, sabe o quê? Isso aqui, ó, poupança. Poupança. E poupança, pessoal, é um investimento de renda fixa que é um investimento muito tradicional, que vem lá do passado. E até hoje em dia, grande parte da população investe na poupança, porque acha que a poupança é um investimento extremamente seguro, tá? Mas, na verdade, não é bem assim. Não é bem assim. Na verdade, hoje temos a rentabilidade que é paga na poupança, hoje no ano de 2021, é muito, muito, muito pequena. Sabe quanto é que está pagando a poupança por ano, agora em 2021? Ó, é nesse valor aqui, ó, de 1,4% ao ano. Ao ano. Ao ano. Significa, pessoal, que se você colocar um capital lá, qualquer capital dentro de um banco, você vai ter esse retorno aí no final de um ano. 1,4% ao ano. Sabe o que é isso aí? Você está perdendo dinheiro. Não é só perdendo dinheiro porque você está tendo uma rentabilidade de 1,4% ao ano. Só que, para qualquer investimento, você precisa falar sobre esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui se chama inflação. Inflação. E a inflação, se você não deduzir do seu lucro da renda fixa, você acha que ainda está ganhando em renda fixa. Hoje, a poupança paga 1,4% ao ano. Mas se vocês sabem quanto está, qual é a inflação desse período, a média hoje, quanto que está a inflação? Por exemplo, em 2020, fechando lá em dezembro, nós estamos aqui em março de 2021, em dezembro a inflação chegou a bater aqui, na verdade, a média do ano de 4,5% ao ano. Isso aqui é o IPCA, que é o índice de preços do consumidor, né, de alimentos, etc. 4,5% ao ano. Significa que se você coloca o seu capital na poupança e ele rentabiliza depois de um ano 1,4% ao ano, você está tendo uma perda real. Por quê? Você tem que descontar a inflação. Porque a inflação ela é embutida em várias coisas do nosso cotidiano. Nos alimentos, bebidas, automóveis, tudo que você pensar
existe o fator da inflação, tá? E o IPCA mede essa inflação aí geral aí de preços aí da parte aí de alimentos e de várias coisas, tá? Então, se a inflação está subindo 4,5% e você está tendo um retorno de 1,4% ao ano no seu investimento, não vale a pena colocar o dinheiro na poupança. Não vale a pena. Não vale a pena. Isso aqui é inflação medida pelo IPCA. E ainda tem um outro indicador, que é o quê? O IGPM. O IGPM que corrige, por exemplo, os aluguéis das casas onde nós moramos. Tá? Então, para quem mora de aluguel, sabe quanto é que deu o IGPM no final de 2020? Simplesmente 23, acho que é 23,4%, 23,5%, vou botar esse valor, mais ou menos isso aqui, no ano, tá? Ao ano. Foi no ano de 2020. Isso quer dizer que realmente, se o seu investimento está baseado em cima de poupança, você realmente está tendo uma perda real. Não compensa colocar o capital dentro da poupança. E outra coisa, pessoal, poupança há muitos anos que é chutar cachorro morto. É um dos piores investimentos que tem hoje em dia. Acontece que todo mundo, quando pensa em investimento, principalmente pensando em vou deixar o meu capital pelo menos disponível para saques de vez em quando. Vou deixar ele rentabilizando um pouco, de vez em quando eu vou lá e fazer alguns saques quando eu precisar, para ele ter uma liquidez diária, tá? A poupança é um dos piores tipos de investimentos para você fazer essa aplicação, mesmo que tenha liquidez diária. Tem outros elementos que você pode realizar para deixar o seu capital rendendo um pouco mais e com liquidez diária, tá? Mas grande parte das pessoas, e eu sei que você está vendo esse vídeo aí, você pode estar se identificando com isso, que você aplica na poupança e fica com o dinheiro aplicado ali durante meses e anos, tá? Achando que está fazendo algo pelo seu capital e você está perdendo dinheiro. Há muitos anos que a poupança perde para a inflação, certo? Então, esse é um ponto. E aí o seguinte, então, quando você fala sobre investimento em renda fixa, você tem que ter um parâmetro. Qual é o parâmetro? Hoje, qual é o nosso parâmetro para saber se a minha renda fixa é muito ruim ou ela está na média? Significa isso aqui, ó. Qual é o indicador que mostra a média do mercado? Sabe qual é? É essa aqui, ó. Taxa Selic. Taxa Selic, pessoal. A taxa Selic é hoje a referência entre os investimentos, tá? Então, tudo que pagar abaixo da taxa Selic está tendo uma péssima rentabilidade, já que a nossa referência é a taxa Selic. Quanto que é a taxa Selic hoje? 2% ao ano. 2% ao ano. Certo? 2% ao ano é a nossa referência taxa Selic. Então, se ela paga, seu investimento paga abaixo de 2% ao ano, você está tendo uma péssima rentabilidade. Por quê? Porque hoje você no mercado consegue encontrar títulos públicos ou privados que podem pagar esse percentual de 2% ao ano. Tá? Qual é um título público que paga 2% ao ano? Então, um título público que paga 2% ao ano. Então, paga aqui, ó, 2% ao ano. Quem é? É o Tesouro Selic.
O Tesouro Selic é o título do Tesouro que dá esse retorno de 2% ao ano. Tá? Então ele paga mais que a poupança. Mas aí me pergunta, Marcão, mas o Tesouro Selic tem imposto de renda e a poupança não tem imposto de renda. Então é só você deduzir aqui desses 2% ao ano, tá? Deduz aí o imposto de renda. Se você deixar ele mais de 2 anos, ele vai atingir um imposto de renda mínimo, que é vou colocar aqui o imposto de renda, depois de 2 anos, imposto de renda depois de 2 anos, ele atinge um valor mínimo de dedução, que é 15%. 15% do lucro, tá? Então, você deduz aí, desses 2% que você vai ter de retorno, de lucro, você deduz aí 15% do seu capital. Então, se você coloca lá um capital de R$1.000, e você vai ter um retorno de 2% ao ano, você deduz 15% do seu lucro, tá? Então vamos colocar aqui um valor aqui. Você teve um lucro de R$100, tá? Você deduz 15% e você vai ter o valor real de R$85. Este valor deduzido do imposto de renda ainda é maior que o valor da poupança, que é 1,4% ao ano. Ok? Bom, então hoje você consegue colocar em títulos públicos que tem 2% ao ano de rentabilidade. Nós temos também títulos privados. Títulos privados. O que é isso? Títulos privados. Pessoal, títulos privados são títulos dos bancos, tá? Ao invés de você colocar no Tesouro Nacional o seu capital, você vai colocar o seu capital dentro de um banco. Banco Itaú, Banco do Brasil, Banco BMG, Banco Paine, vários bancos, tá? E ali é um título privado. Título privado que é do banco, não é um título público, que é do governo, tá? E tem vários títulos privados hoje também. Se você procurar aí, tem vários títulos privados que pagam também nesses patamares de 2% ao ano, tá? 2% ao ano. E aí, quando eu estou falando sobre esses títulos públicos que pagam 2% ao ano ou títulos privados que pagam 2% ao ano, são títulos que você vai ter liquidez diária, pessoal. Liquidez diária, tá? Então, liquidez diária significa que você pode sacar a qualquer momento, certo? A qualquer momento, ok? A qualquer momento. Então, esses títulos que têm liquidez diária, normalmente, eles não pagam tão bem, tá? Eles pagam uma rentabilidade pequena, tá? Por quê? Porque você pode sacar a qualquer momento, tá? Então, o banco, quando pega o seu capital, se ele sabe que você pode pegar a qualquer momento, ele não vai pegar esse seu capital e ficar girando, né, dentro da instituição financeira, tá? Aplicando para ter retornos financeiros, a própria instituição. Então ele fica com o capital, uma boa parte, disponível para pagar o seu retorno de lucro, já que você pode sacar a qualquer momento esse capital. Então, como você não vai deixar um tempo mais prolongado de aplicação ali, né, um tempo mais longo dentro daquela instituição, ele vai pagar um valor menor, tá? Então as taxas não são tão altas assim. Então, os títulos de liquidez, os títulos de liquidez diária pagam em torno de 2% ao ano. Você pode até conseguir títulos privados com liquidez diária que pague um pouco mais, tá? Então, se você encontrar, por exemplo, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, se você encontrar algum outro título privado,
tá? E aí, o que é título privado? Só para vocês saberem. CDBs, LCIs, LCAs. Isso tudo aqui é título privado, é um título do banco, tá? Isso aqui é um título privado. Então, você vai encontrar vários, aí, por exemplo, você pode acabar encontrando alguns títulos que pagam, por exemplo, 110% do CDI. O que é isso? 110% do CDI. O que é CDI? O CDI é um indexador da renda fixa. Ele equivale muito próximo, o valor do CDI, à taxa Selic, tá? Então, taxa Selic aqui, ó, eu vou botar que ela é muito próxima ou igual ao CDI, tá? Normalmente, hoje, a taxa Selic está pagando 2% ao ano, o CDI paga um pouquinho a menos do que o Tesouro, a taxa Selic, que é 2%. Então, eu acho que ele gira em torno de 1,90 e alguma coisa, tá? 1,90 alguma coisa o CDI. Então, se eu encontro um CDB ou uma LCI ou uma LCA que paga 100% do CDI, significa que pagar 100% do CDI, já que o CDI é perto de 2% ao ano, e ele vai pagar 100%, ele vai pagar os 2% ao ano, tá? Então, vamos botar aqui o CDI, que é eu não sei, vamos supor que é 1,99 o CDI, que é praticamente muito parecido com a taxa Selic, e se ele pagar 100% do CDI, 100% do CDI, você terá o retorno integral desses 1,9%, 1,99% ou 2% ao ano, tá? Se você tiver uma aplicação que paga 110% do CDI, ele está pagando 10% a mais, 10% do CDI, significa que ele está pagando o quê? Os 100% do CDI mais 10%. 10% de quem? Do próprio CDI. Tá? Então ele paga, quando ele paga 110% do CDI, ele paga todo o 100% do CDI mais 10% aqui. Então, no caso, vamos supor que esse 100% do CDI seja 2%. 2%. Quanto é que é agora mais 10% dos 2%? Seria 0,20. 0,20. Então, o total aqui, ele vai pagar 2,2% ao ano. Tá? Então, você consegue encontrar títulos privados que são atrelados ao CDI e que paguem um pouco mais do que os 100% do CDI ou acima da taxa Selic. Então, é uma das opções para você conseguir uma rentabilidade um pouco maior pagando acima da referência do mercado, que é a taxa Selic. E perceba que já está distante do valor o quê? Da inflação, tá? Da inflação, bem acima da poupança, tá? Bem acima da poupança, que paga 1,4% ao ano. Então conseguimos uma rentabilidade que paga bem acima da poupança, tá? Quase dobrando o valor da poupança, tá? Mas paga bem acima da poupança. E aí, quando a gente pensa dessa forma, então deixa eu colocar aqui. Espera aí. Vamos colocar aqui, ó. Vou botar aqui para cima. Vamos agora pensar o seguinte: será que é seguro colocar o meu capital, por exemplo?
Será que é seguro? Será que é seguro colocar o capital em títulos públicos e privados? Então, pessoal, vou falar o seguinte: Tesouro Direto. Tesouro Direto. O Tesouro Direto é hoje a aplicação mais segura do país. Na verdade, é mais segura de qualquer país, porque quem está bancando isso aí é o país, tá? Então, se o país, mesmo passando por uma grande crise, etc., tiver uma quebradeira danada, ainda o país tem condições de imprimir dinheiro para pagar a sua rentabilidade daquele título público, certo? E se um país estiver quebrando, você pode ter certeza absoluta que quem vai quebrar primeiro são as instituições financeiras. Por quê? Porque todas as instituições financeiras investem boa parte do seu capital, sabe onde? Em Tesouro Direto. Em Tesouro Direto. Então, o Tesouro Direto hoje é a aplicação mais segura de um país, mais segura do nosso país, tá? Agora, se você pensa, bom, e a poupança? E a poupança? E os CDBs? E o LCI? E o LCA? Pessoal, todos esses 4 títulos aí são títulos privados. Quando você fala em poupança, e aí você fala, por exemplo, do Banco Itaú, é a poupança do Banco Itaú. É o Itaú que protege o seu capital. O CDB do Banco Itaú é um CDB, é um título privado do Itaú, ele que protege o seu capital. LCI, LCA, mesma coisa, se tiver do Banco Itaú, ele que protege. Acontece que tanto poupança, quanto CDB, quanto LCI, quanto LCA, tem um teto de limite que o banco vai, como se diz aqui, ele vai proteger o seu capital, tá? E esse limite é o tal do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, tá? Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é um fundo que protege o seu capital em qualquer instituição financeira em até R$ 250 mil por CPF / instituição. O que significa isso, pessoal? Se você, deixa eu diminuir isso aqui. Opa. Se você acha que colocar o dinheiro na poupança está totalmente protegido sempre, ele só vai proteger até R$ 250 mil naquela instituição. Então, se você colocou você botou R$ 1 milhão na poupança, R$ 1 milhão na poupança, e aí aquele banco entra em falência, decreta a liquidação do banco e tal, existe o Fundo Garantidor de Crédito, que vai proteger até R$ 250 mil do seu capital naquela instituição. Ele vai proteger apenas 250 mil naquela instituição. Se você tem 1 milhão, você vai perder os outros 750. E você vai receber apenas 250 mil. Isso é na poupança, no CDB, no LCI, no LCA, porque ele protege até 250 mil por CPF. Então, se eu tenho
o dinheiro ali no Banco Itaú, o meu CPF e instituição, se eu tenho 200 mil na poupança, 200 mil no CDB, 200 mil no LCI, 200 mil no LCA, no total eu tenho 800 mil aplicado. Ele vai proteger apenas 250 mil. Isso é válido para qualquer instituição que faz parte do programa do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, uma das maneiras para você se proteger é você distribuir, se você tem R$ 1 milhão, você distribui o seu R$ 1 milhão em pelo menos 4, 5 instituições. Bota aí 250, 200 mil em cada instituição para você ficar totalmente protegido, porque ele protege 250 mil reais por CPF e instituição. Então ele vai proteger 250 mil meu, por exemplo, no Itaú, então ele protege dentro do Itaú 250 mil. E aí se eu coloquei o dinheiro também no Banco do Brasil, ele vai proteger os 250 mil que está dentro do Banco do Brasil. A outra parte, os outros 250 mil, se eu colocar no banco BMG, ele vai proteger até 250 mil do meu capital lá no banco BMG. Tá? Então, uma das formas para se proteger é distribuir o seu capital em outras instituições. Tá? Em outras instituições. E o Tesouro Direto? O Tesouro Direto tem fundo garantidor de crédito? Não tem fundo garantidor de crédito. Ele, na verdade, ele protege tudo, tá? Então você não tem este problema. Se o país passar por algum tipo de problema e tal, e naquele momento ele não pagar a sua rentabilidade, etc., na hora que o país melhorar e etc., ou o país imprimir dinheiro para pagar sua dívida interna aí, com os investidores de títulos públicos, eles vão pagar todo o valor. Se você tem lá 5 milhões aplicados no Tesouro Direto, ele vai pagar os 5 milhões, tá? É exatamente isso, não tem esse limite de 250 mil reais, tá? Esse FGC, ele está valendo apenas para as instituições financeiras, tá? Ok, pessoal? Bom, isso aí é a primeira parte. É a primeira parte para você entender que hoje poupança é um dos piores investimentos que tem. Segundo, Tesouro Selic, a taxa Selic. A taxa Selic é a referência dos investimentos. Se tem valores que pagam abaixo da taxa Selic, é um péssimo investimento. Se tem valores que pagam o valor da taxa Selic, você está na média dos investimentos. E se você tem valores de aplicações que pagam acima da taxa Selic, você tem boas aplicações, pagando acima da referência de mercado. Tá? Bom, então esta é a primeira parte. Tá? E se você quiser conseguir colocar o seu capital de forma segura, com liquidez diária, podendo sacar a qualquer momento, você pode colocar no Tesouro Direto, dentro do título público Tesouro Selic, tá? Ou colocar em títulos privados, que temos aí os CDBs, LCIs e LCAs, que estão pagando igual ou acima de 100% do CDI, tá? 100% do CDI ou acima de 100% do CDI são rentabilidades que estão pagando em cima da referência do mercado, tá? E tendo liquidez diária. Então hoje você encontra essas taxas aplicadas nas instituições financeiras. Serão em todas as instituições financeiras que vão pagar essa taxa aqui por exemplo, aqui, ó, de 110% aqui do CDI? Não é qualquer instituição que paga
isso aqui, tá? 100%, 110% do CDI, 112% do CDI, 115% do CDI. Não é qualquer instituição. Então, por exemplo, nas instituições, os bancos grandes, por exemplo, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, Santander, muito provavelmente você não encontrará esse tipo de aplicação, tá? Que paga acima da taxa Selic, tá? Acima da taxa Selic, para ter liquidez diária para sacar a qualquer momento. Então, esse tipo de rentabilidade você vai encontrar em bancos médios, tá? Que são Banco BMG, Banco BTG Pactual, Banco Paine, Banco Pan. Tem vários bancos que são muito bons, tem uma nota de crédito, tá? Esses bancos são avaliados, tem a sua nota de crédito aí, que se são bons pagadores, se eles se são bons pagadores, tá? E esses bancos médios, você consegue esse tipo de rentabilidade. E como é que eu faço para aplicar nestes bancos médios? O que eu tenho que fazer? Aí alguém me pergunta, então eu tenho que abrir conta naquele banco, no Banco Sofisa, no Banco Paine, no Banco Pan, no Banco BTG Pactual? Não. Não precisa, pessoal, não precisa fazer isso. Você vai apenas procurar o quê? Uma corretora de valores para abrir uma conta na corretora, tá? Uma conta na corretora. E essa corretora de valores, tá? Ela serve como uma ponte entre você, pessoa física, você, e aquele banco, aqueles bancos médios, tá? Então, dentro de uma corretora, você não se prende a uma aplicação apenas de um banco apenas. Você vai ter um leque de possibilidades onde você pode investir. Então, você vai abrir uma conta numa corretora, eles vão criar uma conta corrente, você vai transferir o seu capital para dentro da corretora e na corretora ele tem uma plataforma que você vai escolher qual é a sua aplicação que você vai investir. E aí, dentro da corretora, na plataforma da corretora, você vai encontrar investimentos no Banco Sofisa, no Banco Pan, no Banco Paine, no Banco BMG, no Banco BTG Pactual. E aí você vai selecionar o que é mais interessante para investir, certo? Então, não precisa abrir conta em um banco específico para aplicar no investimento daquele banco. É via corretora, ok? Bom, então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Essa é a primeira parte sobre investimentos em renda fixa, tá? Investimento de renda fixa, eu ainda não falei quase nada. Por quê? Porque renda fixa, hoje, que temos a referência de 2% ao ano, que é o Tesouro Selic, realmente está pagando muito baixo, está pagando abaixo da inflação. Só que existem grandes oportunidades hoje em dia na renda fixa, exatamente, que pode pagar o dobro, o triplo, o quádruplo para você durante o ano, muito acima do Tesouro Selic, tá? Então, pessoal, fique ligado aqui no meu canal. Se você gostou desse assunto, para quem quer investir em renda fixa, quer investir em fazer investimentos seguros, tá? Me acompanhe aqui, que durante a semana eu vou soltar novos vídeos falando mais sobre o assunto de renda fixa, como escolher aplicações interessantes que pagam acima do mercado, tá? E tendo boas rentabilidades, tá? Então, me siga aqui, me dê um like aqui
nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, porque assim vai fazer com que várias pessoas se beneficiem deste assunto, porque muita gente coloca o seu capital hoje na poupança. E temos que mudar isso hoje em dia. Poupança hoje é bater em cachorro morto. Ninguém mais fala em poupança, em aplicar na poupança. E o que eu estou vendo são várias e várias matérias de pessoas com muito capital dentro da poupança. A gente tem que mudar essa cultura financeira. Ok? Então, pessoal, fico por aqui e até o próximo vídeo. Fui!